Filho, saiba que quando começar não tem como voltar atrás. Tudo indica que o mundo está a caminho de uma recessão. Think a recession. To provoke a recession. To avoiding a recession. Global recession. O grande reset mundial está previsto por muitos especialistas para acontecer entre 2024 e 2025, ou seja, está prestes a acontecer. Até parece mais uma dessas teorias da conspiração, como o fim do mundo, que quase todo ano tem gente jurando que sabe quando o mundo vai acabar, e lógico, nada disso é real. Porém, ao contrário dessas teorias, o grande reset é algo real e dito por pessoas que entendem sobre economia, história, geopolítica mundial. Uma das maneiras de prever o futuro, sendo calculista, é olhar para o passado e ver o que se repete em tempos com o mundo, com a troca da ordem mundial. E sobre isso, especialistas dizem, com base em números, a nova ordem mundial formada pelos BRICS, que são os países em desenvolvimento, que são Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul, e já foram aceitos outros países que estão em processo de adesão ao bloco, que são Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Egito. Esse bloco dos países em desenvolvimento tem o potencial de se tornar o mais poderoso dos blocos econômicos, superando o mais rico e mais forte dos blocos, que é o OCDE, que contém os países de primeiro mundo, que são os países mais ricos, como os Estados Unidos, países da União Europeia, Japão, Canadá. Você conhece ou já ouviu falar na OCDE? É a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. 35 países fazem parte do grupo. Esse bloco dos países ricos é o que detém a ordem mundial atual. São os países que mandam no dinheiro global, detêm as moedas mais fortes do mundo, como euro, dólar, libra, detêm as bolsas de valores mais valiosas do mundo, o sistema de pagamento global, que é o SWIFT, e também as mais avançadas tecnologias e inovações. São líderes em educação, qualidade de vida, em todos os aspectos são os melhores. Porém, essa ordem está prestes a mudar. Com a ascensão econômica da China nos últimos 20 anos, sendo o país em que mais se desenvolveu economicamente em toda a história, saindo de um PIB de 1 trilhão 211 bilhões de dólares no início dos anos 2000 para impressionantes 18 trilhões 321 bilhões de dólares em 2022. Nenhum outro país da história cresceu tanto em tão pouco tempo. Os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, apenas dobrou seu PIB desde os anos 2000 até agora. Já a China multiplicou seu PIB em 18 vezes. A previsão é que a China se torne o país mais rico do mundo, superando os Estados Unidos até 2030. Saiu as projeções das maiores economias mundiais e não só temos a China desbancando os Estados Unidos entre 2027 e 2028, foram feitos alguns estudos por fontes confiáveis, como o Fórum Econômico Mundial, como o Centro de Pesquisas Internacionais, como o maior banco dos Estados Unidos, que é o JP Morgan. E todos esses estudos mostram que entre 2027 e 2028 a China vai se tornar a superpotência mundial no lugar dos Estados Unidos. Os chineses deram uma disparada na frente jamais vista em toda a humanidade. Até o início de 1980, o Brasil tinha a economia maior que a economia chinesa. Mas aí entrou o ano e saiu o ano com os chineses investindo horrores em infraestrutura, inovação tecnológica, autossuficiência econômica. E agora, enquanto o brasileiro está discutindo a tecnologia 5G, a China já está no 6G. Enquanto estamos começando a investir em carros elétricos, a China já está trabalhando com veículos que usam hidrogênio como combustível. Enquanto as projeções mostram a China subindo do segundo para a primeira posição no ranking das maiores economias, mostram também o Brasil subindo da 9ª para a 8ª posição. Só que aqui agora a gente entra em um ponto interessante. Dos 5 membros de uma aliança econômica com os chineses, que é o BRICS, 4 desses membros estão fazendo parte dessa lista das maiores economias mundiais. Com isso, não só o Brasil como os outros membros da aliança tendo uma cooperação econômica direto com a superpotência. Muito provavelmente esse detalhe pode impulsionar a economia desses outros países. Se dissesse alguém nos anos 2000 que entendesse de economia que a China iria passar os Estados Unidos até 2030 como a maior potência mundial, iriam dizer que isso é impossível de acontecer. Porém, o mundo mudou. Já a Índia, que também faz parte dos BRICS, está crescendo numa velocidade muito alta, sendo cotada para ser a terceira maior economia do mundo até 2030. O BRICS tem a maioria da população mundial e a mais alta velocidade de crescimento econômico, superando os países ricos. Com esse cenário, a nova ordem mundial já é realidade e está prestes a ser implementada, onde pela primeira vez na história, o mundo será liderado por países emergentes, enquanto os países ricos que sempre mandaram no mundo estarão em segundo plano nessa nova ordem mundial. Recentemente, a China vem querendo acabar com a hegemonia do dólar. A China vem fechando parceria no Oriente Médio com Emirados Árabes Unidos para vender petróleo com a moeda chinesa yuan, ao invés de usar o dólar americano, já que os Emirados Árabes são um dos principais produtores de petróleo do mundo. Isso impacta diretamente no poder da moeda americana. E em troca, a China ajudaria os Emirados Árabes
Estados Unidos com tecnologia, desenvolvimento e proteção. A China também está comprando produtos do agronegócio em yuan e não mais em dólar na Argentina. Está querendo fazer o mesmo com o Brasil e o governo brasileiro é favorável a essa decisão. Após isso, recentemente o senador americano disse que perder o dólar como moeda mundial seria a mesma coisa que perder uma guerra. O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato novamente à Casa Branca, Donald Trump, disse que é o dólar que faz os Estados Unidos ser o país poderoso que é. Com essa transição entre a atual ordem mundial e a que será a nova ordem mundial, a história sempre nos mostra que sempre teve conflitos, quando uma nova ordem mundial chega para tomar o lugar da atual. O grande reset será nessa transição que está acontecendo. Vemos em jornais, notícias nas redes sociais, em que as tensões estão se escalando dia após dia entre as potências mundiais. Alertou para o risco de um conflito direto contra os Estados Unidos. Essa ameaça foi feita depois que os americanos decidiram enviar mísseis de longo alcance. Nas palavras do porta-voz do Kremlin, os Estados Unidos estão jogando gasolina no fogo. Acusações de espionagem a todo momento entre a China e os Estados Unidos, problemas diplomáticos entre esses países. Porque é possível uma guerra entre Estados Unidos e China até 2025. De acordo com Michael Minihan, general das Forças Aéreas dos Estados Unidos, uma guerra entre China e Estados Unidos acontecerá no máximo até 2025. A história nos mostrou que sempre há uma grande transição de poder no mundo. Ela ocorre em meio a grandes e terríveis conflitos, como por exemplo o Império Britânico, que só veio a cair após uma guerra mundial, abrindo espaço para Estados Unidos, China e Rússia. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, o país que se consagrou como a atual potência mundial foram os Estados Unidos, levando como prêmio não apenas ser a maior economia do planeta, mas também o maior e mais bem equipado exército do mundo. No entanto, com a atual ascensão da China, Xi Jinping tem o objetivo claro de converter a China na maior potência militar do Pacífico e, no futuro, a maior potência militar do mundo. Mas para que isso ocorra, é preciso antes passar por cima dos Estados Unidos. Com tudo isso, os países que controlam o mundo atualmente estão acabando com as cédulas de dinheiro, transformando suas moedas 100% em digitais, onde os governos possam rastrear tudo que você faz com dinheiro em cada estabelecimento que você foi. Com isso, ter informações de como você gasta, como você gosta de gastar o seu dinheiro, seus gostos, suas escolhas, seus comportamentos, e com isso ter o controle total das pessoas através da economia. Uma vez a ordem mundial atual controlando, monitorando as pessoas, eles passam a ter um poder maior e com isso conseguir se perpetuar no poder mundial, eliminando a ameaça da nova ordem mundial dos países emergentes. Com isso, eles planejam um reset da economia global. Eles já controlam as reservas de dinheiro mundiais. O que eles precisam é de um reset onde um caos se cria na economia global, que farão com que as bolsas de valores quebram, empresas quebram, as pessoas passem a ter um período de 2 anos de forte crise financeira. Enquanto o caos se instaura, eles vêm com a solução, um novo sistema financeiro, onde eles têm o controle total do dinheiro. Depois desse período de implementação, que muitos dizem que são 2 anos, o mundo voltará à paz financeira, onde os países voltarão a crescer suas economias e retomar o crescimento. Porém, com algo diferente, a ordem mundial atual se fortalecerá muito o seu poder e influência, criando a China e outros países em desenvolvimento, e assim vão conseguir continuar controlando o mundo como faz há 100 anos. Muitos são os indícios da implementação do grande reset. Não faltam pessoas se preparando para uma grande crise mundial, estocando alimentos, construindo bunkers, mas algo pode acontecer e mudar tudo e nada disso acontecer. É o que torcemos para que nada disso aconteça, mas é sempre bom estar atento ao que está acontecendo, ao que realmente pode acontecer. Por isso, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que saibam desses fatos. Se inscreva e ative o sino de notificações, porque sempre que tem algo acontecendo agora no Brasil e no mundo, você fica sabendo a verdade aqui. Deixe seu like, comente se você sabia disso e se você tem se preparado